Olá! Sou o Narradinho, e vou contar para vocês do grande dilúvio. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 6 ao 8. Depois de muito tempo, existiam muitas pessoas vivendo no mundo. Os homens passaram a fazer maldades, e essas pessoas eram perversas e violentas. Por causa disso, Deus decidiu destruir o mundo inteiro com muita chuva. Mas Deus quis poupar um homem justo, chamado Noé, que vivia entre as pessoas perversas. Deus contou a Noé sobre o dilúvio, que é uma grande chuva que Deus planejava enviar, e disse para Noé construir um grande barco. Deus falou para Noé construir o barco com 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13,5 metros de altura. Ele orientou Noé a construir o barco de madeira, com 3 andares, muitas divisões internas, uma cobertura e uma única janela. O barco salvaria Noé, sua família e cada espécie de animal terrestre durante o dilúvio. Noé obedeceu a Deus. Ele e seus 3 filhos construíram o barco como Deus havia orientado. Eles levaram muitos anos para terminar a construção do barco, porque era muito grande. Enquanto construía a arca, Noé alertava as pessoas sobre o dilúvio que viria e dizia para elas se converterem a Deus, mas elas não lhe deram atenção. Deus também deu instruções para Noé e sua família a juntarem muita comida, para eles e os animais. Quando tudo estava pronto, Deus disse que estava na hora de todos eles, Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres deles, entrarem no barco. Deus enviou a Noé um macho e uma fêmea de cada espécie de animal e ave, para que eles entrassem no barco e ficassem protegidos durante o dilúvio. Deus também enviou 7 machos e 7 fêmeas de cada tipo de animal aceitável para os sacrifícios. Quando todos estavam dentro do barco, o próprio Deus fechou a porta. Então começou a chover, chover e chover muito. Choveu sem parar, por 40 dias e 40 noites seguidas. A água também jorrou das fontes debaixo da terra. Toda a terra ficou coberta de água, até mesmo as montanhas mais altas. Tudo que vivia na terra morreu, menos as pessoas e os animais que estavam dentro do barco. O barco flutuou sobre a água, e todos que estavam dentro dele foram salvos. Depois que a chuva parou, o barco flutuou sobre as águas por 5 meses, até as águas começarem a baixar. Um dia, o barco assentou no topo de uma montanha, mas o mundo ainda estava coberto de água. Depois de mais 3 meses, as partes de cima das montanhas começaram a aparecer. Passados 40 dias, Noé soltou um corvo para ver se a água havia secado. O corvo ia e voltava à procura de terra seca, mas não conseguia encontrar. Outro dia, Noé soltou uma pomba, mas ela também não encontrou terra seca, e voltou para a arca. Uma semana depois, ele enviou a pomba novamente e ela voltou com uma plantinha em seu bico. As águas estavam baixando e as plantas voltavam a crescer. Noé esperou mais uma semana, soltou a pomba pela 3ª vez e ela não voltou porque encontrou lugar para pousar. As águas estavam secando. 2 meses depois, Deus disse a Noé: Você, sua família e todos os animais devem sair do barco agora. Tenham muitos filhos e netos e encham a terra. Então, Noé e sua família saíram do barco.
Quando Noé desceu do barco, ele construiu um altar e sacrificou alguns dos animais das espécies aceitáveis como sacrifício. Deus se agradou do sacrifício, e abençoou a Noé e sua família. Deus disse: Eu prometo nunca mais castigar a terra por causa da maldade das pessoas, ou destruir o mundo com um dilúvio, apesar de as pessoas serem pecadoras desde a infância. Então Deus criou o primeiro arco-íris, como sinal de seu pacto. Todas as vezes que o arco-íris aparece no céu, Deus e o seu povo se lembram desse pacto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.